Hoje, sábado, dia 14 de setembro. 2 dias só para começar a Fazenda, né? 2 dias para a gente só falar da Fazenda por aqui, né? Vocês sabem que a Fazenda ocupa bastante tempo da gente, vocês sabem que a Fazenda vai começar a monopolizar as nossas atenções, né? Mas enfim, a gente vai dar um jeito de tentar ainda trazer outros assuntos. Eu vou tentar não deixar de falar, de fazer o nosso programa de fofocas aqui, como a gente sempre fez. Mas, né, já vou deixando avisando logo para vocês que se a Fazenda começar a ficar mais puxada, como foi no ano passado, se a coisa começar a ficar mais puxada, não tem jeito, eu vou ter que dar atenção mais para a Fazenda mesmo, então vai ser a Fazenda a prioridade. Com relação ao Estrela da Casa, né, a gente vai dar conta dos dois, porque o Estrela da Casa só tem 2 semanas para acabar, então é rápido, rapidinho termina, e normalmente eu estou só fazendo um vídeo por dia sobre Estrela da Casa, então é bem levezinho. Mas enfim, né, hoje a gente vai falar ainda sobre a Deolane. Não tem lá muitas novidades, vocês sabem, porque afinal essa situação da Deolane não vai mudar do dia para noite. Eu falei para vocês que não ia mudar. Falei para vocês, inclusive, né, eu estava comentando no post lá da Débora Albuquerque, quando eu falei assim, que a situação da Deolane tende a, com os dias agora, ela tende a dar uma diminuída, porque não vai ter maiores desdobramentos nesses últimos momentos. Primeiramente porque precisaria ter um fato novo nessa história para ter um desdobramento. E segundo, para isso monopolizar a mídia mais do que já tem monopolizado, seria necessário que um fato assim muito relevante, diferente do que todo mundo já sabe, realmente conseguisse ofuscar outras coisas. O que já aconteceu nesses últimos dias. Então, eu não acredito que a Deolane vá ofuscar a Fazenda, vá ofuscar os outros realities. Eu acredito que ela vai continuar aí em off até algum fato novo surgir. Mas a gente tem algumas notícias aí sobre os motivos da negação do habeas corpus dela, os motivos do porquê a mãe dela tá presa. Eu já te falei isso em outros vídeos, mas eu vou te mostrar agora uma matéria mais completa, porque o ministro Herman Benjamin deu um esculacho ali em cima das irmãs da Deolane e tal. E também a delegada Maria Corsato alertou logo os fãs da Deolane para tomarem cuidado de ficarem ali na frente da delegacia ou então na frente ali do presídio onde ela tá, porque senão eles podem ir presos. Logo os fãs que gastaram 4 mil reais para comprar uma bolsa da Gucci para dar para Deolane de presente. Tá uma coisa isso aí, né? Então a gente vai te explicar tudo isso. Mas saindo aí dessa história da Deolane, Rock in Rio. Vocês já sabem que tá rolando o Rock in Rio. E aí, teve Fernanda e Pitel no Rock in Rio. Só que, para quem imaginava que as duas ainda eram amigas, sinto muito decepcioná-los, né? Porque elas não são mais amigas. Pois é, elas deixaram a amizade de lado. E eu falei para vocês que isso ia acontecer, hein? Olha só, olha aquela previsão que eu disse para vocês. Pois é, as duas não são mais amigas. E ficou um climão ali, né? Quem viu e quem esteve por perto pôde relatar isso pra gente. Então a gente também vai te contar isso aí. Boninho, o próximo passo de Boninho. Para onde será que Boninho vai? Tá negociando aí uma parceria com uma emissora de televisão. Aliás, não só com uma, com duas. Para tentar vender conteúdo, para ver se tenta levantar a audiência dessas emissoras, né? Vamos ver se ele vai conseguir. Então, eu vou te explicar essas coisas. Vamos lá logo com a Deolane, porque eu acho que é o que vocês estão mais interessados em saber. Não sei se vocês repararam o seguinte, né? As irmãs da Deolane meio que deram uma sumida. Vamos lá no Instagram delas, né? Porque eu sei que vocês gostam aí de saber essas coisas. Vocês gostam quando a gente vai lá dar uma olhadinha, né? Vocês percebem que as irmãs da Deolane deram uma sumidinha. A Daniele deu uma sumidinha. A Daiane, vamos lá dar uma olhadinha na Daiane Bezerra? A Daiane Bezerra
Tá aqui a doutora Daiane Bezerra, inclusive esse Instagram dela tá restrito, mas tem o reserva, tá? A gente tem aqui o Instagram da doutora Daiane Bezerra reserva. Então vamos dar uma olhadinha nesse Instagram dela reserva. Vocês viram que não tem mais nenhuma publicação, absolutamente nada, sumiu tudo sobre a Deolane, sobre elas. Isso tem a ver, gente, com o fato daquela notícia que eu te falei ontem, das duas também estarem envolvidas nessa história, porque a Polícia Civil de São Paulo também investiga esse possível link aí delas com esse caso. A polícia investiga tudo que possa estar ligado com essa história. Então as duas baixaram um pouquinho a bola, as duas ficaram ali mais quietas, resolveram aí esperar a situação, a poeira baixar, para ver como as coisas vão se encaminhar. Eu já havia dito para vocês que com a justiça, gente, você precisa ter bastante cuidado, porque justiça, querendo ou não, ela existe para te proteger. Mas você também precisa saber que você não pode afrontar a justiça, porque se afrontou a justiça simplesmente vai pesar a mão sobre você. Então você tem que ter um certo cuidado com relação a isso, que foi o que a Deolane não teve. E aí o que a gente ficou sabendo pelas fontes ali e tal, é que a Deolane está muito arrependida das atitudes que ela tomou ali, de ter feito o que ela fez na segunda-feira, que piorou a situação dela, agravou ainda mais a situação. E aí eu fui procurar, tá? Depois que já passou esse alvoroço todo, dessa história toda que envolve a Deolane, para a gente entender melhor essa história aí, o que envolve mais a negativa desses habeas corpus, o porquê, porque muita gente não entendeu o porquê. Então, eu fui lá no site do Migalhas. Eu acho que muita gente não conhece o Migalhas, tá? O Migalhas é um site que trata de assuntos jurídicos. E é um site muito voltado para profissionais da área, então é um site muito específico para quem é advogado, para quem é da área do direito. Então vamos dar uma lida aqui nessa notícia. Ministro do STJ nega habeas corpus de Solange Bezerra, mãe de Deolane. Mãe da influenciadora seguirá presa na colônia penal feminina do Bom Pastor, no Recife. Hoje surgiu uma notícia de que ela passou mal, tá? Mas eu fui averiguar se isso tinha alguma base e até onde eu sei não foi confirmado ainda, tá? Eu não vi nenhuma confirmação de que a dona Solange teve alguma coisa. Mas eu tô aqui olhando de novo para saber se tem alguma coisa sobre a dona Solange Bezerra, tá bom? Pelo que estão dizendo, foi só mesmo um boato de que ela estaria passando mal, teria sido alguma coisa do tipo. Mas enfim, vamos lá. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, negou o pedido de habeas corpus de Solange Bezerra, mãe da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Ela seguirá presa na colônia penal feminina do Bom Pastor, no Recife. A mãe e a filha estavam presas no mesmo local. No entanto, após Deolane sair da prisão e ter a domiciliar revogada, ela foi levada para a colônia penal feminina de Buíque, na região do Agreste de Pernambuco, cerca de 300 quilômetros do local em que sua mãe está. O ministro, ao negar o habeas corpus, ressaltou que Solange não estaria presa porque fez uma transferência bancária, e sim porque é suspeita de uma gama de práticas ilegais, abre aspas, que vão desde o tráfico ilícito de entorpecentes, perpassando a exploração de jogos ilícitos e culminando na lavagem de dinheiro, sendo uma das principais beneficiadas e operadoras dessas ações. No ponto relacionado à saúde, levantado pela defesa, o ministro destacou que as decisões são fundamentadas adequadamente, adotando as providências necessárias à verificação da existência de real patologia que eventualmente recomende a Solange a medida menos severa do que a permanência em estabelecimento carcerário. O ministro menciona que o relator da decisão anterior determinou que seja oficiado o diretor da unidade prisional onde ela se encontra recolhida para que seja avaliada as condições de saúde e prestar informações sobre o relatório médico detalhado.
Ou seja, na prática, o que o ministro disse? Que a dona Solange pode ficar presa sim, e se ela precisar de atendimento médico, ela pode ter o atendimento médico lá onde ela está presa sim, que se ela precisa de medicamentos controlados, o fato dela estar presa não impede que ela tome essa medicação, que se ela precisar de atendimento médico especializado, o fato dela estar presa não impede que esse atendimento médico especializado possa ser oferecido a ela. Então, não é motivo plausível para tirá-la da cadeia. Inclusive, eu estava vendo alguns vídeos hoje à tarde de alguns comentaristas dessa área de direito que dizem que se saúde fosse mesmo uma razão muito forte para tirar alguém da cadeia, teria que tirar um monte de pessoas mais idosas do que a dona Solange, que tem problemas de saúde muito mais graves do que ela por causa dessa mesma desculpa de saúde. Então, foi por essa razão também que eles negaram o habeas corpus. Mas vocês já sabem, né, dessa situação. Eu só trouxe isso porque isso foi um esculacho muito grande em cima da defesa da Deolane. Eles perderam 3 vezes com a dona Solange, 2 com a Deolane. Até onde eu estou sabendo, vão tentar mais uma vez. Se eu não me engano, vai ser agora, durante essa semana, acho que na segunda ou na terça-feira. Vão tentar de novo para ver se tentam tirar ela. Dessa vez vai ser no STF. Então, eles vão ter que ter muita sorte, dependendo do ministro que vai cair. Já pensou se cai no Xandão? Já pensou se cai ali no ministro Gilmar Mendes? Já pensou se cai num desses ministros? Olha, se cair num desses ministros, eles também não vão dar essa liberdade provisória ou então uma domiciliar para ela. Olha, vou te contar, a situação da Deolane, né, vai se complicando cada vez mais. Por essa razão que as irmãs dela sumiram, saíram aí da mídia, por essa razão que as irmãs dela resolveram aí ficar caladas, resolveram sumir, basicamente. Mas vocês sabem também que as irmãs da Deolane, inclusive a própria Deolane, estavam, como eu posso dizer, processando o Léo Dias, o Felipe Campos, outros jornalistas, pela cobertura que eles estavam fazendo sobre o caso. Segundo o que ela disse nos processos e nas notificações que ela mandou, lembra lá daquele vídeo do Felipe Campos passando a notificação no saco? Então, pelo que a notificação dizia, para tirar os vídeos do ar, é que a cobertura estava muito sensacionalista e tal. Pois é, a justiça negou o pedido da defesa da Deolane para que as matérias, para que Felipe Campos, Léo Dias, SBT e outros veículos fossem censurados. Olha aí na Fábia Oliveira. Na justiça, Deolane Bezerra não consegue calar Felipe Campos. Daiane Bezerra acionou o jornalista após ser acusada de coagir a imprensa diante da investigação que levou à prisão da influenciadora. Desde a prisão de Deolane, a vida judicial da família Bezerra tem andado bastante agitada. O encarceramento da influencer deu início a um espetáculo midiático e as críticas à advogada têm gerado uma série de ações judiciais movidas por suas irmãs, Daiane e Daniele Bezerra. Dentre alguns processos já ajuizados contra veículos de mídia e jornalistas, um deles já conta com novidades. Daiane acionou o jornalista Felipe Campos após acusá-la de estar coagindo a imprensa e tapando a boca de todos, diante de uma investigação que levou Deolane e sua mãe Solange Bezerra para a cadeia. Pois bem, Daiane já enfrentou a primeira derrota na ação. No início da conversa, seu pedido para que o processo tramitasse em segredo de justiça ficou a ver navios porque foi indeferido sob o argumento de que o caso não estaria previsto nas hipóteses legais. Além da tentativa de esconder os detalhes da ação, Daiane também teve uma liminar recusada pelo juiz. O documento pedia que o jornalista fosse obrigado a apagar as postagens que a irmã de Deolane classificou como difamatórias e caluniosas. O processo seguirá tramitando na justiça para que o juiz aprecie o pedido de indenização no valor de 30 mil. No caso, Daiane é representada pela advogada Adélia Soares, também advogada da irmã,
e recém-indiciada pelo envolvimento em organização criminosa e falsidade ideológica. Pois é, a irmã está esquentada. E aí o Felipe Campos também já fez toda uma manifestação. Lembra lá daquele vídeo dele? Pois bem, eu fui no perfil do Felipe Campos, fui dar uma olhadinha lá para saber o que é que ele tinha feito com relação a essa história, com relação a esse vídeo, com relação a tudo isso. Então, vamos mostrar aqui o que o Felipe Campos fez, tá bom? Deixa eu só buscar aqui o vídeo, gente, porque às vezes aqui, vocês já perceberam que às vezes esse aplicativo aqui que eu uso para gravar as coisas, eles dão alguns probleminhas, eles dão algumas coisas aqui para mim, que dá uma travada, que às vezes não abre, né? Eu acho que nem entrou o vídeo do Felipe Campos aqui para mim. De qualquer forma, eu vou no perfil do Felipe Campos, que é muito mais fácil, que aí vocês podem ver aqui comigo, né? Eu vou direto no perfil dele, que facilita um pouquinho as coisas, né? Deixa aqui no perfil do Felipe Campos, que aí vocês vão ver direto aqui, tá? Vamos aqui no perfil do Felipe Campos. Rapidinho aqui no perfil do Felipe Campos. Rapidinho, perfil do Felipe Campos. Vamos lá. Tá aqui. Deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil para vocês do que eu baixar no celular aqui e colocar para vocês. Sério, daqui a alguns dias vocês vão ver aí que eu não vou mais precisar ficar mexendo, que vai ser mais fácil eu controlar isso aqui pelo celular. Por enquanto, eu tô só no computador mesmo. Mas tá aí os stories do Felipe Campos. Fui lá no perfil dele. E olha aí o que ele disse lá. Pegou e repostou a Fábia Oliveira. E colocou aí. Na justiça, Deolane Bezerra não consegue calar Felipe Campos. E ainda, olha o que foi que ele postou com relação aos fãs de Deolane. Porque vocês sabem, os fãs de Deolane são também o que eu posso dizer? Uma instituição própria, né? Olha esse outro vídeo que ele pegou sobre os fãs de Deolane fazendo aí para tirar ela da cadeia. Olha só. Pessoal, acabou o mistério, né? Hoje vocês me viram na rua fazendo compras, montando axés. Essa mesa linda hoje é para tirar a doutora Deolane da cadeia. Exatamente, ela e a mãe dela. Fui contratada por uma fã da doutora Deolane. Ela me pediu para não citar o nome dela, mas ela me autorizou a mostrar nas redes sociais esse trabalho. E vocês vão acompanhar ele no meu Instagram. Gente, o trabalho dentro de uma casa de religião é como um confessionário na igreja. Ele tem que ser sigiloso e discrição total. Porém, essa fã, gente, que ama tanto, ela disse: mãe Michele, eu confio no teu trabalho. E eu quero que a senhora, mais ninguém, realize esse trabalho, porque eu tenho certeza que a senhora tem capacidade de resolver. E aqui estou. Eu sei que a doutora Deolane é evangélica, eu respeito a fé dela, como respeito todas as religiões, mas nesse momento toda ajuda é bem-vinda. Se você conhece alguém que precisa de um trabalho como esse, que será feito nessa noite, sexta-feira 13, envia esse vídeo para essa pessoa. E aí ele fala do Léo Dias, que também teve essa vitória na justiça contra a Deolane. Ele continua ali colocando as notícias dele sobre a Deolane. Agora seria interessante se o Léo Dias colocasse o áudio que ele tem da Deolane, que a Cariúcha não deixou ele colocar naquele dia. Seria interessante ele divulgar aquele áudio. Seria interessante a gente saber o que é que a Deolane falou de tão coisa pra ele, o que é que a Deolane falou de tão mal criado pra ele, né, que a Cariúcha disse que poderia prejudicá-lo e tal. Eu juro que se eu fosse o Léo Dias, depois desse processo, eu colocaria isso. Eu falaria, mostraria, pelo menos em partes desse áudio, censuraria boa parte dele, que prejudicasse de fato, mas colocaria outros, até para as pessoas verem o tom da Deolane, para as pessoas verem como é que as coisas estavam. Mas enfim, achei bastante interessante aí essa posição da justiça. No caso do Léo Dias, inclusive, a justiça disse que não poderia censurar a liberdade de expressão dele e que até o momento o Léo Dias basicamente só fez o trabalho da imprensa, que é o trabalho de apurar e de levar as notícias. Então ela não conseguiu o que ela queria, de barrar as notícias sobre ela. Então, vamos ser sinceros, né? Não tem mais o que fazer. Inclusive, a justificativa foi
que a justiça usou com relação ao Léo Dias, que as irmãs pediram para censurar essas matérias, foi que a Deolane, ela sempre teve a vida dela exposta na internet. Então não havia razão alguma, inclusive, para que as matérias com relação a ela fossem colocadas aí em segredo de justiça. Não havia razão alguma para que isso acontecesse. E é verdade, não há razão alguma para que isso fosse mostrado, não há razão alguma para que isso fosse exibido ali. Então, vamos ser sinceros, né, gente? Não havia o porquê. E aí, eu vou ter que te falar dos fãs da Deolane agora. Porque eles estão numa peregrinação em frente ao presídio onde a Deolane está, que, sério mesmo, eu fico pensando assim, de onde é que vem tanta idolatria pela Deolane, né? Onde é que vem tanta coisa? Esse print eu tirei da Choquei, eu tava me preparando para gravar o vídeo, para trazer para vocês, e olha aí, eu fiquei chocado com isso, gente. Eu até consigo compreender que as pessoas possam ter alguma identificação com a Deolane. Eu até consigo compreender, porque afinal, Deolane tem uma história que ela saiu da pobreza, saiu lá da comunidade, ficou milionária e tal. E muita gente tem o mesmo sonho, o mesmo desejo. Eu até consigo compreender isso. Mas eu não consigo compreender essa idolatria como se a Deolane fosse uma deusa. Isso eu realmente não consigo compreender. Ainda mais a Deolane sendo evangélica. E isso aí para mim não encaixa. Uma coisa não encaixa com a outra. Porque os evangélicos sempre pregam contra isso. E aí você vê pessoas aí idolatrando a Deolane, né? Pra mim, tipo, isso não é uma coisa que não cola com a outra. Mas enfim, olha aí. Fãs estão orando por Deolane em frente à colônia onde ela está presa. E aí fica nessa idolatria, como se ela realmente estivesse passando por uma situação extremamente complicada de outros pontos de vista, quando o problema dela é legal, o problema dela não é de outros pontos de vista. E aí olha o que eles colocam aí. Recebemos agora essa imagem de uma fã orando por Deolane em frente à colônia penal onde ela está presa. Eita, gente, e eu digo para vocês, eita, gente, também. Pra que tanta idolatria com relação a Deolane? Eu consigo entender a identificação, eu consigo entender que as pessoas realmente se sintam identificadas com elas, mas não consigo entender pra que tanta idolatria com relação a Deolane. Tá? Isso eu realmente não consigo entender. Eu acho que a Deolane, ela tem coisas boas ali, ela fez coisas boas, mas não justifica, para mim pelo menos não justifica. Outra coisa também que eu vi sobre a Deolane hoje foi esse vídeo da Débora Albuquerque. Eu vou passar para vocês aqui, que ela entrevista o Cleverson Dalef. O Cleverson Dalef, eu já falei dele nesse vídeo aí que tá aí no card, em 2022. Ele fez uma série de denúncias contra a Deolane. Basicamente porque ele alega que a Deolane meteu um golpe nele. Que a Deolane prometeu uma série de coisas na época e não cumpriu. Eles estavam se tornando sócios num curso. Vou te mostrar aí, você vai entender melhor. Olha só. O que entrou em A Grande Conquista depois que falou horrores da Fazenda. Mas também mostra quem é, né? Porque foi o primeiro a vazar ali, porque é reflexo da chefinha dele, né? Reflexo da chefinha dele. Então, aquele homem é uma vergonha, Só, já que você tocou o nome dele de novo, só pra deixar claro aqui. Depois de todo esse prejuízo que eu tive, esse Cadu sem vergonha, ele me manda uma mensagem, Débora, me pedindo patrocínio pro aniversário dele, pra festa de aniversário dele. Ele faz as festas. Está escrito aqui no meu WhatsApp, onde ele fala: nós vamos recuperar esse dinheiro, fica tranquilo, eu tenho umas ideias aqui. Eu te mostrei isso, tá? E olha que cara sem vergonha. Eu ainda, bem intencionado, falei: Cadu, vamos fazer o seguinte, como você que trabalhou na organização toda do meu universo feminino, ele não tem culpa de não ter vendido, né? A responsabilidade é da Deolane. Você trabalhou... Ele é um mau assessor, né? Mas ele não tem culpa de não ter vendido diretamente.
Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, então. Acho que ele tinha me pedido R$6.000 de patrocínio da festa dele. Falei, eu vou te mandar R$20.000. Que fica pago o trabalho que você fez no meu universo feminino, mais o patrocínio do seu aniversário. Ele super ficou feliz e falou que ia divulgar minha empresa dentro do aniversário dele. Não divulgou nenhuma única vez. Não saiu no telão nenhuma única vez a minha empresa. Eu não fui na festa, porque eu não queria ir na festa. Eu fui na festa. Então pronto, então nenhum momento saiu a minha empresa Rios, nem meu universo feminino, nem nada lá dentro. Só Betzord. Que inclusive foi o motivo da investigação e a apreensão dos carros da Deolane em 2022, né? É. Só que também ela foi inocentada, a Betzord. Sim. Porque não tinha realmente nada. Sim. Né? A Deolane que foi o problema maior, que depois abriram mais 2 inquéritos contra ela. Sim. Então, mas o que aconteceu ali? Além de tudo, o cara pega dinheiro meu depois e nem promove a minha empresa como prometido. Sim. Então, pra mim, isso é roubo. Entendeu? Pra mim, ele me roubou. Eu acho que esse, Cadu, né? É um pilar que precisa cair. Pra mim, ele me roubou. E mandaram uma extrajudicial pra mim sobre esse Cadu. Tô me cagando pra você, ô. Até quem gosta dessa mulher tem que botar os 2 pés atrás com o Cadu. Porque eu não entendo a linha de raciocínio fraca de quem gosta dessa mulher. Nossa, e o que de gente depois acabou contratando ele pra fazer festa. Deve ter perdido tanto dinheiro, mas tanto dinheiro. Deve ter passado tanta raiva com esse menino. Enfim. Mas esse foi só mais um episódio, né? Sim. E virou a profissão deles, como eu falei pra você. Agora eles processam todo mundo. É a profissão deles agora, é tentar ganhar dinheiro processando. Eles usam a Adélia, né? A Adélia que manda as porque a fonte vai secar agora, né? A fonte vai secar agora, então uma das profissões é ficar mandando processo pra todo mundo. Eu posso botar entre aspas, tá? Porque é uma figura de linguagem. Deolane está pobre nesse momento. Na verdade, ela não pode movimentar o dinheiro dela, está parado. Durante a investigação, os bens dela e dinheiro, né, estão congelados. Então, sim, entre aspas, em figura de linguagem, a mãe tá off. Tá sem bala na agulha nenhuma. Então, essa gritaria que uma vez eu vi um programa contra você, ela falando de um empresário, não citou seu nome, mas falou de um empresário querendo te ofender, justamente por conta do chat que mandou Mago Cleverson. Ela falou que não aceita dinheiro de macho e falou de você, falou que ela era rica. E agora? Você sabe que ela falou pra mim que além de não me pagar os aluguéis, que depois que ela saiu da fazenda, eu falei pra ela, faz o seguinte, me paga só os aluguéis. Esquece o prejuízo do meu universo feminino. Ela falou pra mim, eu vou gastar hoje R$211 mil na Louis Vuitton em dinheiro vivo pra te homenagear, seu idiota. Então ela, além de não me pagar, ela foi na Louis Vuitton gastar com bolsa, né, o mesmo valor que ela me deve, mas preferiu fazer isso do que me pagar. Vamos lá te dar um contexto aí desse vídeo e te explicar quem é Cleverson D'Alef. Cleverson D'Alef, ele é um empresário. Ele tem uma série de negócios, ele trabalha com crédito, recuperação de crédito, até onde eu vi. Ele tem uma empresa que recupera crédito. E ele também tem outros negócios voltados para o marketing digital. Um deles era chamado Meu Universo Feminino, que era um curso de empoderamento feminino. E ele precisava de uma pessoa para fazer ali a cara do projeto. E uma pessoa ali próxima a ele indicou a Deolane. Isso foi em 2021 para 2022. A Débora Albuquerque na Fazenda citou esse caso diversas vezes, inclusive, porque a Deolane inicialmente foi contratada pelo Cleverson como a divulgadora, como a imagem da plataforma. Mas depois, o que foi que aconteceu? A Deolane se transformou na sócia da plataforma, porque a Deolane viu que ela poderia ganhar mais dinheiro vendendo esse curso na divulgação. E aí eles gastaram, só no lançamento dessa plataforma, mais de R$1,5 milhão. Por quê? O Cleverson falou aí, ele não falou nesse trecho aí que a Débora Albuquerque colocou lá no Insta dela.
Mas ele falou numa live, eu tenho todo esse material guardado, tá? Até porque, né, jornalista sempre precisa estar precavido. Eles fizeram um lançamento, chamaram vários influenciadores aí, inclusive a Débora estava lá nesse lançamento, ela já falou. E precisava falar um monte, tinha que ter um monte de gente, Lucas Guimarães, Carlinhos Maia, não sei o quê, para causar um todo coisa. E aí a Deolane pediu cachê para a mãe, pediu cachê para as irmãs, pediu cachê para o filho, não sei o que lá. E isso não estava acordado com ele, mas ele ainda assim pagou. Inclusive pagou o cachê pro Cadu. E aí, depois que eles fizeram um acordo, a Deolane pediu para ele para mudar de casa, porque ela morava em uma outra região de São Paulo e tal, e enfim. Ele concordou, alugou uma casa para ela, porque a ficha dela não passava e tal. Alugou a casa e o aluguel de 50 mil reais, presta atenção, 50 mil reais de aluguel. E ele pagou os aluguéis e ela disse que ela ia devolver esses aluguéis com a venda do curso lá, no Meu Universo Feminino. Quando foi lançado, em 2022, depois de tudo aí, o que foi que aconteceu? O curso não foi bem, a plataforma não vendeu nada, basicamente. Eles esperavam obter de faturamento 2 milhões de reais, em média, pelo que eu lembro na época, mas eles obteram, sabe quantos? 15 mil reais. Ele queria obter 1,5 milhão para 2 milhões de reais, ou seja, 1,5 milhão para pagar os custos que ele teve e 500 mil reais aí de lucro em cima do que ele gastou. Ou seja, é muito pouco, inclusive, né, de lucro, mas enfim. Para você gastou 1,5 milhão para você ter 500 mil de lucro, realmente é um lucro muito pequeno, mas era o que ele esperava obter. Mas não conseguiu nada, ele teve 15 mil reais de retorno e Deolane não vendeu o curso como um todo. A partir daí, foi uma série de brigas na justiça. A Deolane se comprometeu a fazer divulgação das empresas dele, não fez. Aí se comprometeu a fazer uma série de divulgações para uma loja lá de celular, de iPhone, não fez e tal. Uma série de acusações que veio para cima lá da Deolane. Depois a Deolane falou sobre esse caso. Aí ela meio que desfez e disse que ela não recebe dinheiro de macho, porque ela é rica, ela pode pagar as coisas dela e tal. Enfim, toda essa história aí que ele contou. E aí ele fala sobre o Cadu, porque o Cadu teve todo um papel ali naquela história da Deolane arregar em 2022, da Fazenda, toda aquela confusão que eles fizeram ali. E aí ele lembra que pouco tempo depois o Cadu já estava participando da Grande Conquista, né? Ele participou da Grande Conquista esse ano. Foi eliminado logo no começo, ele nem chegou a ir para a mansão, acho que ele não durou nem uma semana na Grande Conquista, foi eliminado logo. E aí ele fala do Cadu cobrando ali para um patrocínio para a festa dele. E aí ele disse que pagou 20 mil, que era justamente o preço ali dos serviços que ele tinha prestado sobre o lançamento da plataforma Meu Universo Feminino e o patrocínio da festa. E no final ele não fez a divulgação lá da empresa do Cleverson. Então assim, é uma série de acusações que ele vai para cima da Deolane. Por que que a gente está tendo que buscar essa história agora? Porque ele falou da Betzord. A Betzord foi uma empresa ali um robozinho que meio que tentava prever resultados de jogos de futebol e essas coisas para você apostar nas bets. Isso deu um maior escândalo na época, os carros da Deolane foram apreendidos na mesma época. Ela estava na Fazenda, inclusive, tá? E os carros foram apreendidos, ela na Fazenda, os carros sendo apreendidos aqui fora. Foi o maior bafafá na época. Então, quando ela sai, depois os carros são devolvidos para ela. De fato, não encontram uma ligação direta dela com a Betzord, mas mesmo assim ela começa a evitar muita aproximação com a Betzord. Depois, de fato, a Betzord acabou saindo e deixando o mercado. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: o Cleverson já alertava desde 2022 que essas situações que levaram à investigação da Deolane
já estavam acontecendo lá. E a partir de 2023, quando Deolane compra aquela Lamborghini, a situação, vai se fechando. Os elos aí vão se fechando e chegou nesse clima aonde a gente viu, né? É disso aí que a gente está falando, tá? Então é todo um encadeamento de coisas que vai levando a essa situação. É disso aí que o Cleverson estava falando nessa entrevista que ele deu para Débora. E eu tô só te dando esse contexto aí para você entender que desde 2022 já existe mesmo toda essa desconfiança com relação a Deolane. Não é de agora não, tá? É desde 2022 que a gente vê isso acontecendo. E aí teve uma vidente, a Chaline, que fez uma previsão, né? Foi bem uma previsão. Ela disse que recebeu uma mensagem do Kevin, e essa mensagem do Kevin disse ali para ela que... Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu fui dar uma olhadinha lá nos stories do Cadu, tá bom? E aí o Cadu, deixa eu só pegar aqui o vídeo dele, dos stories do Cadu, rapidinho, tá? Porque ele tem muito tigrinho aqui, ele vive fazendo tigrinho. E aí eu fui ver se ele foi responder alguma coisa, ele não respondeu nada, tá bom? Só isso. Deixa eu só colocar o vídeo dele aí, pra colocar o lado dele da história também. Olha só. Cadu que entrou em A Grande Conquista depois que falou horrores da Fazenda. Mas também... Tá, voltou aqui o vídeo pro começo, não era o que eu queria. Eu acho que ele fez história, né? Às vezes dá cada erro aqui pra gente, mas isso aqui, tá? Tá aqui. Gente, eu tô... Os tigrinhos dele aí, ele com o namorado dele. Meu povo, e aí, como estão, hein? Dormi bastante essa noite, tô até com a cara inchada. Mas eu tô passando aqui pra falar com vocês, para pedir que continuem em orações, continuem rezando, continuem mandando energias positivas para que isso se resolva o quanto antes. Eu sei que é difícil ficar sem notícias, ficar sem informações, mas no momento é o melhor que a gente pode fazer. É aguardar que as coisas se resolvam, é confiar em Deus, confiar na justiça e confiar que tudo vai dar certo. A gente continua aqui, continua torcendo para que tudo se resolva o quanto antes e vai se resolver. Mas a gente precisa de vocês, das orações de vocês, das energias positivas de vocês. Então, bora lá, sábado de muita oração, de muitas coisas boas e torcendo para que seja um sábado de vitórias. Bora. Então tá aí, né? Vocês viram o Cadu falando. Eu vou colocar, inclusive, a delegada, dona Maria Corsato, o nome dela, que foi a delegada que estava naquela operação da Betzord em 2022. Ela faz logo o alerta ali para muita gente que está na frente dos quartéis ali, do quartel não, desculpa, do presídio ali. Vocês podem ser presos. Olha só o que ela diz. Boa tarde. Eu tô vendo no Instagram um pessoal no interior do estado de Pernambuco, em frente a um presídio, fazendo uma baita de uma algazarra, uma bagunça. Gente, em torno de delegacia, quartel, presídio, é área de segurança. Tem um regime legal todo próprio. Então não dá para você ficar fazendo bagunça no entorno de área de segurança. Por enquanto, essa bagunça está em sede de contravenção penal, que é o tumulto, tá? Agora, a hora que vier a ordem para sair de lá, e esse povo não sair, vai virar desobediência. Considerando que tem 3 ou mais pessoas no local, isso já vira associação criminosa. Vai todo mundo pra cadeia por crime inafiançável, entendeu? Tá demorando. Tá demorando. Então ela já deixou claro, melhor vocês saírem daí, deixa a justiça agir, que quando vier pode ser que vocês sejam presos, né? Ela já avisou. Por enquanto, gente, é isso aí que a gente tem para falar mesmo da Deolane, né? 40 minutos só falando aí da Deolane e dos casos paralelos que envolve aí a Deolane, né? Olha o tanto de coisas que a gente está falando só da Deolane. Quem diria que a Deolane ia conseguir monopolizar a mídia? E olha que eu tava reclamando do Davi fazendo isso. Davi é fichinha perto da Deolane, hein, gente? Davi é fichinha. Tô até com saudade de ficar falando do Davi,
porque o Davi, apesar de tudo, não me monopolizava 40 minutos. Mas vamos dar uma girada, vamos passar aqui, vamos falar de outras coisas, porque já foi doutora Deolane. Vamos lá. Eu ia te falar da Chaline fazendo uma previsão lá para Deolane, mas não vou falar, porque afinal, vocês sabem o quanto a Chaline ela é polêmica e tal, e na verdade não chega nem a ser uma previsão em si, era só uma psicografia que ela recebeu do Kevin, dizendo que gosta dela, enfim, né? Nada demais. Vamos falar da Jojo Todinho. A Jojo causou uma revolta entre os fãs ontem, quando ela publicou esta foto aqui. Eu vou ter que mostrar, porque não tem como a gente não falar da Jojo sem mostrar esta foto aqui, tá? Olha só esta foto. Que entrou em A Grande Conquista depois que falou horrores da Fazenda. Mas também ela mostra teve que... esta foto aqui com a Magem e a Michele Bolsonaro num evento do PL. O que que tá escrito aqui, né? Dr. João Branco Oficial. Um dia memorável ao lado de pessoas especiais, unido pelo propósito de debater e construir ideias para um Rio de Janeiro melhor. Momentos como esse reforçam a importância da união em prol de um futuro mais justo e próspero para todos. E aí a marcação aí, Dr. João Branco, Ramagem, prefeito, e olha aí, Michele Bolsonaro e Jojo Todinho. Enfim, gente, e assim, não me interessa a posição política da Jojo Todinho, não me interessa a posição política de ninguém, se é esquerda, se é direita, isso aí não me interessa nem um pouco, sério mesmo, eu não tô ligando pra isso. Mas os fãs da Jojo estão ligando pra isso. A Jojo, eu nunca fui fã da Jojo, gente, desculpa assim, nunca fui fã da Jojo, nunca fui fã mesmo da Jojo, nunca tive nenhuma grande... Nossa, meu Deus do céu, que Jojo isso, Jojo aquilo. Não, nunca tive isso. Eu sempre achei a Jojo ela muito mais influenciadora do que cantora, do que qualquer coisa voltada para a área da música. Por que eu tenho que te mostrar isso? Porque essa foto gerou uma revolta entre os fãs da Jojo. Muitos não acreditavam que Jojo teria coragem de postar essa foto sorridente ao lado da Michele Bolsonaro. Porque muita gente sempre associou, nossa, Jojo... que foi casada com o Lucas Souza, né? O Lucas Souza que recentemente se assumiu bissexual. A Jojo, que explodiu na mídia em 2017, cantando ali uma música que se tornou um hit entre a comunidade LGBT. Nossa, Jojo agora posando ao lado da Michele Bolsonaro, que não é lá muito voltada ali para a comunidade LGBT. Os fãs ficaram revoltados com a Jojo, com esta foto aí. Eu vou ser sincero, pra mim não é surpresa nenhuma, inclusive. Eu acho que, inclusive, é honesto da parte da Jojo assumir e admitir o lado dela, assumir e admitir quem ela é, assumir e admitir as pessoas que ela admira, porque assim você já sabe o que esperar da Jojo. Porque muita gente que ficou revoltada com ela não é porque... não sabia disso, é porque criou-se uma imagem da Jojo que não necessariamente corresponde com a realidade daquilo que ela sempre demonstrou. Então, muita gente se decepcionou não porque a Jojo assumiu sua posição, mas sim porque a Jojo de verdade não diz, não bate e não condiz com a Jojo que foi criada na cabeça de muitos fãs, aquela Jojo que teoricamente defendia LGBTs. Isso aí mesmo que vocês estão ouvindo, tá? Exatamente isso. Vamos ver essa nota aqui. Uma foto da Jojo Todinha posando sorridente ao lado de Michele Bolsonaro, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, deixou os fãs revoltados nas redes sociais. A campeã da Fazenda 12 participou nesta sexta-feira de um evento do Partido Liberal e declarou voto em um candidato que faz parte da família do político, Alexandre Ramagem. Jojo declarou que foi ao evento do Rio de Janeiro a convite da ex-primeira-dama. E ela também prestigiou o pai de criação, o Dr. João Branco, que é candidato a vereador na capital carioca. Ou seja, ela foi atrás mesmo, que ela foi porque o pai de criação dela, o pai dela, de fato,
Pai de criação é pai, gente, é pai, o pai que criou, o pai que fez alguma coisa por ela. Ela foi atendendo ao pedido dele. E na foto, exatamente como diz a matéria, a Michele Bolsonaro pessoalmente convidou. Então ela foi. E ela foi porque ela admira. Então não tem jeito de você dizer que a Jojo não admira, não admira a Michele. Ela foi porque ela quis, tá? A foto ao lado da Michele pegou alguns fãs da estudante de surpresa, apesar dela já estar alinhada com valores da direita nos últimos anos em suas redes sociais. Para mim nunca foi surpresa, gente. Sempre foi exatamente isso. A diferença é que agora ela já está assumindo, diferente do que muita gente achava que era só aquela criação da cabeça. Não é, gente. Ela está assumindo a posição dela. E agora ela dá muitas pessoas aí chateadas com isso. Ela sempre foi chacota, mas agora tá de parabéns. Disparou uma internauta identificada como Lala no Blue Sky. É por isso que eu apoio todo tipo de tormento que a Cariúcha dá nela. Soltou outra pessoa. Pelo menos ela se assumiu uma vez por todas. E não choca ninguém. Essa F não disfarça mais, disse outra pessoa. Foi o que já falaram, né? Essa nova identidade dela é para esse tipo de gente. Ganhou fama com toda a comunidade, agora quer distância, escreveu outra pessoa. E vocês ainda estão surpresos? Foram tantas as evidências e vocês se fazendo. Se surpreendeu mais outra pessoa. Votei tanto para ela ficar milionária na Fazenda e agora ela faz isso. Reclamou mais outra pessoa. Gente, é o que eu falo para vocês. Vocês criaram uma imagem da Jojo que nunca respondia com a realidade. E agora a Jojo já está se sentindo livre para assumir o lado dela. Inclusive, ela faz isso em vídeo. Não precisa nem vocês irem tão distantes assim. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, porque afinal, aqui a gente trabalha com provas. Aqui a gente trabalha com todo o material provando isso. Ela chama a Ramagem de meu prefeito. Eu não tenho nada contra. Acho que a Jojo vota em quem ela quiser. A Jojo faz o que ela quiser. Ela apoia quem ela quiser. Mas só para deixar claro aí para vocês, né? Porque muita gente aí se sentiu incomodado em ver Jojo fazendo esse tipo de apoio. Então deixa eu mostrar aqui. Eu sei que muita gente vai ficar revoltada, mas muita gente vai apoiar, então deixa eu mostrar. Porque é assim que a gente trabalha por aqui. Olha só. Hoje eu vim num evento maravilhoso, prestigiar meu pai e o nosso futuro prefeito. Tamo juntos, Ramagem 22. Isso aí, esse é o meu prefeito. Deus quiser. Então, vocês viram aí, né? Jojo foi no evento porque ela quis, tá? Ninguém forçou, ninguém obrigou. Não foi lá pra cumprir a agenda, porque ela tava sendo paga pra isso, porque ela tava fazendo presença VIP. Ela foi porque ela quis, tá? Então ela já deixou e fez questão de deixar claro que foi exatamente por essa razão, tá bom? Só pra gente passar assim logo digamos assim, um trator em cima dessa história, tá bom? Vamos dar uma girada? 8 minutos só falando de Jojo, né? 8 minutos. Vocês sabem que o Boninho deixou a Globo ontem, né? Ele ainda vai continuar na Globo até o final do ano. E os famosos resolveram ali falar, desejar uma série de coisas pra ele. Eu vou mostrar o vídeo aqui dos famosos lá do Splash que eu vi, tá? Tô chupinhando sim lá do Splash, tá, gente? Porque afinal eu não vou ficar citando palavra por palavra do que cada um deles disse. Vou dar uma chupinhada assim de lá, porque facilita um pouquinho o meu trabalho. Mas o que eles disseram ali é basicamente mandando boas energias aí pro Boninho nos novos caminhos deles. Depois eu vou te contar o porquê de fato o Boninho foi demitido da Globo. Olha só. Eu acho que ele fez história, né? Eu acho que foi uma história muito bonita. E Deus ilumina os caminhos dele e ele continua fazendo muita coisa linda. O que ele representa pra você na sua vida? Eu acho que pra mim foi paz. Ele me ajudou muito na minha saída, que foi muito conturbada. E ele me tranquilizou muito, então eu acho que, assim, além de um cara muito profissional e que fez o negócio todo dar certo, ele é um cara muito bom também. Sobre a saída do Boninho, ele foi muito importante pra você. Pois é, menina! Pegou vocês de surpresa. O que o Boninho significa pra você? Puxa, Boninho, o meu futuro como apresentadora da Globo dependia dele, na minha cabeça, dependia dele. Agora não sei mais pra onde ele foi, eu vou ter que oferecer pra ele. E a saída do Boninho, o que você acha? Cara, eu fiquei, todo mundo ficou surpreso, né? Eu tenho assim, um carinho enorme por ele, porque
A impressão que dá, a maioria das pessoas vem me perguntar, porque parece que ele é meio bravo e tal, não sei o quê. Mas ele é um cara, assim, que eu lembro até hoje, teve uma entrevista que ele deu, que ele falou que tinha um coração gigante e tal, e eu criei um carinho muito grande e gratidão eterna, né? O que ele significa pra você? Cara, o Boninho é um cara super inteligente e ele administrou um programa que é um dos programas que mais tem engajamento no Brasil. Então, dentro da maior emissora dentro do país. Então, Boninho, parabéns. Pronto, tá aí, né? Já peguei ali uma chupinhada lá do Splash do UOL. Mas deixa eu te explicar o porquê que o Boninho saiu da Globo. Ego. Não exatamente o dele, tá? Não é exatamente o ego dele, não, tá? Não foi o ego do Boninho que o tirou da Globo, mas do Amaury Soares, que é o atual diretor da Globo, o diretor-geral, que está comandando toda a emissora. Algumas apurações em um site aqui, outro site ali, com uma ou outra fonte, nos levou aqui a entender que o atual diretor-geral dos Estúdios Globo, Amaury Soares, está fazendo uma limpa nos diretores da Globo, colocando pessoas que são de sua confiança lá dentro, pessoas com as quais ele pode contar, pessoas com as quais ele pode ali fazer negociações diretas para fazer aquilo que ele deseja. Porque, de uma certa forma, ele encontra uma barreira no Boninho. E aí, o Boninho já vinha perdendo um certo crédito dentro da Globo por causa do fracasso de alguns de seus projetos. O BBB você exclui porque o BBB não é uma criação do Boninho, tá? O BBB é uma criação da Endemol, que o Boninho dirige desde 2002. Mas os outros projetos que o Boninho vinha fazendo na Globo, o último agora, o Estrela da Casa, por exemplo, é um fracasso de audiência. E o fracasso do Estrela da Casa selou esse destino aí do Boninho com relação ao Amaury Soares. O programa não caiu na graça do público, o programa é um fracasso, mas o Boninho defende esse programa com unhas e dentes e o Amaury Soares passou a pressioná-lo por resultados de audiência. Como esses resultados não vieram, Amaury Soares se sentiu ali, vamos sentar para conversar. Você não está dando o resultado que eu quero, então eu vou te propor uma renovação em outros termos. Você vai para frente do vídeo, eu vou colocar um outro criador aqui para tomar conta dessa área e tal. E veio aquela mensagem lá que o Amaury Soares lançou ontem, informando que ele tentou ali de todas as maneiras fazer o Boninho ficar, mas o Boninho decidiu seguir o caminho dele por outro lado. Mas a história por trás é essa, tá? Que o Boninho, de fato, teve um grande problema com relação ao Amaury Soares e a audiência dos projetos que ele teve, além dos custos financeiros que estão causando lá dentro. O Boninho não é o único, tá bom? Tem outros diretores que o Amaury Soares quer tirar também da Globo. Um desses diretores é José Luiz Villamarim, que é o atual diretor de núcleo de dramaturgia. O Amaury Soares não está nem um pouco feliz com o resultado das novelas que a Globo tem alcançado ultimamente. Especialmente, né, vamos ser sinceros aí, com as últimas produções das 21 horas. Fracasso de audiência, não dá para dizer que Mania de Você é um sucesso. Não é nenhum sucesso de audiência. Diminuiu de 26 para 19 pontos a audiência do horário. Não está indo bem. Então já acendeu ali o sinal amarelo. E se continuar caindo, vai acender o sinal vermelho de que tem alguma coisa que eles precisam fazer. Então, o fracasso dessa novela também pode selar o destino do Villamarim dentro da Globo. E eles vão colocar outro profissional ali para tomar conta desse núcleo, desse setor. Basicamente, é isso aí que a gente está sabendo, né? Deixa o Boninho primeiro sair, que depois eles vão partir para cima do Villamarim.
E para onde é que o Boninho vai depois dessa história toda, né? Do que a gente está sabendo. Boninho vai criar uma produtora, tá? Ele vai criar uma produtora para trabalhar com outras emissoras. Ele vai produzir conteúdos, vai produzir programas para outros canais. Ele vai produzir programas para a Band e para o SBT, pelo que eu tô sabendo. 2 emissoras de televisão. Aparentemente, tá? Ele não vai trabalhar com a Record. Até porque a Record já tem ali o Carelli, então, tipo, não é que os dois não se bicam, mas sim, o Carelli, ele já tem uma certa liberdade dentro da Record. Eu acho que a Record não ia desprestigiar o Carelli nesse ponto. Mas ele vai ter aí uma produtora e que ele tem uma aproximação com o SBT e a Band, justamente para produzir programas para essas emissoras. Na Bandeirantes, por exemplo, ele seria uma produtora, levaria a produtora dele para fazer programas, produções variadas, realities, programas de variedades e outras coisas. E uma pessoa que seria parceira dele nesse projeto é o Jaime Monjardim, basicamente. No SBT seria o reality show de confinamento. Lembra que a gente está te falando disso? Que o SBT tá aí negociando um projeto de reality show de confinamento há algum tempo e esse reality não sai? Pois é, o Boninho pode ser a chave para o SBT finalmente produzir esse programa e esse programa sair do papel. Parece, né, que ele agora vai vender a ideia para Daniela Beirute. Vamos ver se a Daniela Beirute vai comprar. Espaço ali no SBT para produzir eles têm. Então não seria esse o problema. O problema seria o custo financeiro para produzir esse programa. Mas aparentemente isso aí vai ser o de menos para o Boninho, né? Aparentemente ele tem ali como conseguir parcerias de produção, parcerias ali do mercado para viabilizar esses projetos, até pelo peso que ele tem de ter comandado o Big Brother por 25 anos, né? Então, cara, ele de uma certa forma conseguiria fazer isso acontecer. Vamos ver se esses projetos aí que eu tô te falando vão se concretizar, tá bom? Vamos lá dar uma girada. Vocês sabem que tá acontecendo o Rock in Rio. E a Pitel e a Fernanda estavam na primeira noite do Rock in Rio. Mas o clima entre elas, vou te contar, foi muito pesado. Climão pesadíssimo, sério mesmo. Um climão ali que quem viu e testemunhou sentiu logo assim que não dava para se aproximar das duas, que as duas mal conseguiram falar. Olha só. Após o fim da amizade, Fernanda Band e Giovanna Pitel não se falam no Rock in Rio. A amizade pitando era forte durante o BBB e ganhou uma legião de fãs, que agora se decepcionaram com essa, né? Vamos lá. Fernanda Band e Giovanna Pitel protagonizaram uma amizade muito próxima no BBB 24 e chegaram a apresentar um programa juntas. Na Cama com Pitanda, sequer se falaram no primeiro dia do festival que aconteceu nesta sexta-feira 13. As duas chegaram a se cruzar, mas sem trocar nenhuma palavra. Fernanda estava gravando de lado com a Loba um programa de entrevistas que será exibido durante o festival na plataforma da Globoplay. Ela foi embora assim que finalizou a gravação e teria deixado Giovanna para trás assistindo os shows da noite. Olha o climão ali, né? Vocês já perceberam que a amizade realmente acabou quando alguém que te conhece te ignora e tá ali do teu lado. Beatriz Reis também passou pelo local, ficou próxima de Pitel, mas ambas também não trocaram nenhuma palavra. As duas não eram próximas do reality e chegaram a protagonizar algumas discussões. Eu fico imaginando, né, como a Pitel não deve ter se sentido de ver a Fernanda ali na frente dela. As duas foram tão amigas assim, mas chegou ao ponto de que elas mal conseguem se falar e se olhar, né? Olha que coisa pesada, coisa pesadíssima. Mas vamos dar uma girada? A Fazenda. Tá começando, a gente faltam 2 dias para começar a Fazenda, 2 dias só pra gente pegar os perrengues da Fazenda para comentar aqui, né? 2 dias. A gente te falou aí dos possíveis nomes, mas amanhã, o programa da Raquel Sherazade
vão sair alguns nomes mesmo, tá? Alguns nomes já estão ali confirmadíssimos para serem mostrados amanhã. O que vai acontecer, tá? A Fábio Oliveira disse aí que os programas serão, alguns participantes, não vão ser todos os nomes, tá? Não vão ser todos os nomes, só para deixar isso claro. Eles vão mostrar alguns nomes, alguns dos nomes, tá? O Léo Dias também falou a mesma coisa. A Fazenda já tem essa estreia marcada, mas muita gente ali tá preocupada com essas listas e tal. E aí a Record resolveu fazer uma ajuda para Raquel tentar dar uma bombada no Ibope. E aí o Matheus Ceará vai invadir a sede do reality show, ou seja, ele vai entrar antes do pessoal entrar, porque eles vão entrar amanhã na Fazenda, amanhã à tarde. E amanhã lá depois mesmo do programa da Raquel acabar, ou seja, lá para as 3, 4 horas da tarde eles vão entrar. Então ele vai entrar e vão revelar ali alguns nomes de algumas pessoas que vão estar na Fazenda, tá bom? Ele vai estar lá, mostrando isso ao vivo. Os novos peões serão revelados por Raquel Sherazade e Matheus Ceará, que estará no programa especialmente para falar sobre a Fazenda 16. Ele já havia invadido a coletiva de imprensa na última quinta-feira para mostrar a expectativa e as impressões dos jornalistas e influenciadores que estavam presentes no evento. Ceará também vai visitar a sede da Fazenda, no interior de São Paulo, conferir os detalhes dos cômodos, mostrar tudo o que precisa ser mostrado sobre a Fazenda. E aí depois ele vai propor um jogo de adivinhação no público e vai acabar com o suspense e ou pelo menos, como ela diz aqui na nota, parte dele. Porque eles não vão mostrar todos os nomes, tá? Eles não vão falar os nomes que vão estar na Fazenda, todos. Parte só desses nomes. A revelação mesmo, que todo mundo quer saber, vai ser apenas na estreia na segunda-feira. Mas, se a gente não vai saber de todos os nomes amanhã, a gente pelo menos já sabe uma coisa, tá bom? Que uma pessoa desistiu da Fazenda. E sim, foi esta aqui. Atleta campeã mundial desiste da Fazenda às vésperas da estreia por problemas de saúde. Mal reimagem, a cota de esportistas do reality precisou cancelar a participação dela. Mal reimagem precisou cancelar sua participação na Fazenda na véspera da estreia. O reality rural da Record começa na próxima segunda e ela passou mal por uma questão de saúde e precisou sair do programa. Ela já tinha acertado tudo, já tinha contratado uma equipe para cuidar das redes sociais, mas ela não conseguiu melhorar antes de estar no programa. Então, não era a Sabrina Boing Boing que desistiu. A Record negou que Sabrina Boing Boing estivesse convidada para participar do programa. Quem vai substituir a Mal Reimagem, a gente vai descobrir na segunda, né? Ou amanhã, quem sabe. Agora, te falando sobre duas pessoas que eu falei para vocês que estão na Fazenda, mas que insistem em colocar stories ali, dizendo que não estão. Uma delas, gente, é a Raquel Brito, vocês sabem. Raquel Brito, ela diminuiu bastante as publicações dela. Hoje ela postou 2 stories ali com o cachorrinho dela, olha só. Estão vendo aí? Foi só isso que ela postou hoje, gente. Foi só. Pra quem tava acostumado a postar muita coisa, vocês não acham estranho Raquel Brito postar isso aí? Né? Vocês não acharam estranhíssimo ela postar só isso aí? Eu fui lá no perfil dela, tá? Só pra conferir mesmo. Pra vocês terem noção de que eu fui lá conferir. Outra coisa que eu achei bastante intrigante foi o que a mãe dela postou. Olha o que a mãe, a dona Elisângela Brito, postou nas redes sociais. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que ele fez história, né? Eu acho gente, ó, esse aplicativo que me dá esses erros, essas coisas aqui, que às vezes dá esses travamentos aqui. Olha aí o que a mãe dela postou. Olha o que a mãe disse.
protegida, iluminada, guiada e sempre escoltada por aquele que nunca dorme. E aí ela marca família Brito, Davi oficial, Raquel Brito oficial. E aí coloca: calada para ser honrada, pois quem falará por mim é o Senhor. Então ela coloca aí um cavalo, coloca aí a imagem, né? Vocês já sabem que a mãe já deixou claro que é a fazenda. Raquel estará na fazenda, tá bom? E outra pessoa ali que eu falei e continuo aqui dizendo que vai estar na fazenda, mas ela insiste lá com os ADMs dela em dizer que não está na fazenda, é Camila Moura. Ela postou um vídeo ali indo para Belo Horizonte. Ela postou esse vídeo aí nos stories dela, gravado, dizendo que estava indo ver o show de Lauana Prado em Belo Horizonte, tá? Porque música eu não posso mostrar, gente, porque música é por causa disso, tá? Mas ela postou isso aí, os stories dela, você percebe aí ela se preparando para ir para esse show da Lauana Prado, mostrando aí um perfume, fazendo publi e mostrando que ela estava indo para o show. Mas são stories gravados, tá? Pelo que eu já percebi aí, não são stories feitos no dia de hoje. Então, se já perceberam que as duas estão na fazenda, né? Continuo mantendo o que eu falei aqui, as duas estão na fazenda. Caso Camila realmente não esteja na fazenda, aquela dica do Carelli foi só uma furada. Mas, como eu tenho que confiar em alguém, eu vou confiar no diretor da coisa, né? Que é o Carelli. Então, a gente já sabe que é Camila mesmo. Mas amanhã a gente vai confirmar isso aí lá no programa da Raquel. E amanhã, no vídeo de amanhã, eu te falo mais detalhes sobre a fazenda, mais informações que eu vou conseguir captar de lá, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.